Eu achava que conhecia cada canto do nosso casamento. 20 anos é tempo suficiente para mapear todos os hábitos, todos os silêncios confortáveis. Mas descobri, da pior maneira possível, que o conforto era uma ilusão perigosa. Eu estava empacotando as coisas dela. Um processo doloroso após a separação que decidimos, quando meus dedos esbarraram numa caixa escondida no fundo do armário. Não era grande, apenas uma caixinha de lembranças esquecidas. Dentro, havia uma única folha de papel dobrada, amarelada pelo tempo. Era a letra dela, impecável como sempre, mas o conteúdo... o conteúdo. Antes de prosseguirmos, clique no coraçãozinho. Compartilhe este relato com alguém que precise ouvir. E, claro, se inscreva para não perder nenhuma de nossas histórias. Pense comigo, se você pudesse voltar, qual o único aspecto do seu relacionamento atual você mudaria hoje, antes que fosse tarde demais? Deixe sua resposta nos comentários que vou ler todas. Mas vamos para a nossa carta de hoje. Eu me debrucei sobre a escrivaninha naquela noite com a mente agitada, incapaz de afastar a sensação de que algo fundamental estava prestes a ruir. Eu estava procurando um documento fiscal antigo, mas o universo tinha outros planos para o meu coração. Minha mão esbarrou numa caixa de sapatos velha, esquecida no fundo da gaveta de arquivos. Dentro havia um pequeno maço de papéis amarelados. Meu pulso acelerou no instante em que vi o envelope único. Não estava lacrado firmemente. O tempo havia corroído o adesivo, deixando-o apenas dobrado. Minhas mãos habitualmente firmes tremeram ao deslizar a ponta dos dedos sob a dobra gasta. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Era uma sensação que vinha de um lugar muito mais profundo do que a mera curiosidade. O papel que retirei parecia tão frágil quanto a nossa relação se provaria ser. A data no topo me atingiu como um golpe físico. Março, 20 anos antes. 4 meses antes do nosso casamento planejado. A caligrafia elegante pertencia, inconfutavelmente, a Júlia, minha esposa. Mas o destinatário não era eu. Era o nome de um ex-colega de faculdade que ela havia mencionado 1 ou 2 vezes, sempre com a frieza reservada a conhecidos distantes. Eu li a primeira linha. O ar simplesmente escapou dos meus pulmões. O quarto, que antes era apenas silencioso, tornou-se opressor. Eu tive que reler para ter certeza de que meus olhos não estavam pregando peças cruéis. A carta começava com uma confissão devastadora. Ela estava escrevendo para ele, dizendo que não podia se casar com ele, mas o motivo era o que me desintegrou. Ela estava me escolhendo por conveniência, por estabilidade, por ser o futuro seguro que a família dela exigia. A frase exata ainda ecoa no meu crânio. Eu te amo, mas não sou forte o suficiente para recusar a vida que ele pode me dar. Naquele instante, todo o meu casamento se transformou em uma farsa bem ensaiada. Uma peça de teatro em que eu era o protagonista bobo e financista, e ela a atriz principal atuando por necessidade. Eu não era o amor da vida dela, eu era a rede de segurança. 20 anos de carinho, de risadas compartilhadas, de planos de férias e hipotecas, reduzidos a uma negociação fria, feita numa folha de papel. Eu soltei um som gutural. Era dor, raiva e uma incredulidade paralisante. Olhei para a porta do quarto. Júlia estava dormindo ali a centímetros de distância, totalmente alheia ao terremoto que eu acabara de iniciar. Eu amassei o papel na minha mão, sentindo a textura áspera da traição histórica. A omissão não foi ela ter escrito a carta. A omissão foi o silêncio mantido por 2 décadas, permitindo que eu construísse uma vida inteira sobre uma fundação podre. Eu sabia que precisava acordá-la. Eu precisava que ela olhasse nos meus olhos e me explicasse o porquê de me ter permitido viver essa ilusão colossal. Eu sabia que precisava acordá-la. Eu precisava que ela olhasse nos meus olhos e me explicasse o porquê de me ter permitido viver essa ilusão colossal. Meus dedos, ainda segurando a evidência maciça, tremiam tanto que o farfalhar do papel amassado era um som violento na paz noturna.
Eu me inclinei sobre ela. O cheiro do seu cabelo, o mesmo que eu amava há 2 décadas, agora me sufocava. Não usei a voz para chamá-la. Usei a mão, um toque pesado e gelado no seu ombro. Ela resmungou, virou a cabeça e abriu os olhos lentamente, lutando contra o sono profundo. A princípio, havia apenas confusão na sua expressão. Ela viu minha sombra alta sobre ela, a rigidez do meu corpo. "O que houve?" Ela murmurou, a voz rouca pelo descanso. Então, seus olhos se fixaram na minha mão. Eram os olhos que me olharam no altar. Os olhos que viram o nascimento dos nossos filhos. Mas naquele instante, eles eram apenas espelhos do terror. Ela viu o papel. E toda a paz desabou. Não precisei de gritos. Minha voz era um sussurro letal, sem calor, sem perdão. "Levante-se." Ela se sentou na cama, o lençol escorregando. O rosto dela estava pálido. Ela sabia. Ela sabia exatamente qual era o conteúdo daquele pedaço de papel. O silêncio daquele quarto se tornou o peso de um planeta, e eu estava prestes a explodi-lo. Joguei a carta sobre a colcha, bem no meio, como um cadáver. "Quero que você leia isso em voz alta. E depois eu quero que você me diga por que eu tive que tropeçar nisso como se fosse uma mina terrestre esquecida." Ela evitou o papel. As mãos dela cobriam o rosto. Eu podia ver a história se desfazendo em tempo real no seu semblante. O pânico de ser pega. Mas eu não estava focado no ato de 20 anos atrás. Eu estava focado no silêncio mantido religiosamente. "É passado, João," ela implorou, a voz embargada. "Não significa nada." "Não desvie," cortei, a frieza do meu tom a forçando a encarar a cena. "É a base, Carla. É o nosso começo. E se o começo é podre, o que somos nós? Não me diga que não significa nada." Significa que os últimos 2/3 da minha vida são uma mentira fabricada. Eu caminhei até a janela, de costas para ela, porque eu precisava de espaço para respirar o ar que ela havia contaminado. "Você me amou naquela época. Você sequer considerou que eu era uma opção viável enquanto planejava fugir com outro? E mais importante, depois de decidir ficar, por que me deixou construir sonhos, ter filhos, hipotecar uma vida, tudo baseado em uma fundação que você sabia que era falsa?" O som que veio dela não foi uma fala, mas um lamento profundo. Quando me virei, ela estava dobrada sobre si mesma, chorando convulsivamente, as lágrimas manchando o tecido fino do lençol. "Tá, eu ia te contar," ela conseguiu dizer entre soluços. "Juro que tentei várias vezes, mas o tempo passou. E nós tínhamos coisas, a primeira hipoteca, o ultrassom do primeiro filho. Cada marco era uma nova âncora que me impedia de destruir a sua felicidade." "Minha felicidade?" ecoei. A ironia era cruel. "Você não protegeu minha felicidade. Você a sequestrou e a manteve refém da sua covardia. Você trocou o meu direito de saber a verdade pela sua conveniência de manter a vida que construímos." Ela ergueu o rosto, vermelho e inchado, e a dor que eu vi ali era real, mas não era suficiente para me acalmar. "Eu amo você, João," ela sussurrou, a voz fraca. "Eu amo você mais do que amei qualquer pessoa. O que estava escrito naquela carta morreu há muito tempo. Se eu te contasse, eu perderia você. Eu perderia nós. Eu dei um passo para trás." O golpe final não era a infidelidade emocional de 2 décadas atrás, mas a revelação de que ela me via como alguém frágil demais para suportar a verdade. Que ela havia me infantilizado, decidindo por mim o que eu deveria ou não saber sobre o meu próprio casamento. "Carla," eu disse, sentindo uma dor física dilacerar meu peito. Era a dor da perda, não de um parceiro, mas de uma realidade. "Você não me perdeu 20 anos atrás. Você me perdeu agora. Neste momento, quando você me confirmou que nossa vida inteira foi moldada não pelo amor transparente, mas pelo medo e pela omissão." Eu olhei para o papel no meio da cama. O papel que continha a confissão dela para outro homem. 20 anos de mentiras
não podiam ser varridos para baixo do tapete, como um simples erro de juventude. Era o crime perfeito, e a única vítima era o homem que dormia ao lado dela todas as noites, totalmente alheio à sua própria tragédia. A carta não era o erro. A carta era apenas o gatilho que detonou a bomba de tempo que ela havia plantado no meu coração no dia em que disse sim, sabendo o que havia feito. Eu precisava sair dali. Aquele quarto, aquela casa, parecia um palco em chamas. Eu precisava fugir daquele palco em chamas, mas meus pés se recusavam a obedecer à urgência do meu cérebro. A traição não era uma facada, era um veneno lento que começava a paralisar cada músculo, cada sinapse. Eu estava parado na escuridão, com a carta amassada nas mãos, olhando para a figura serena dela na cama. 20 anos de mentiras, e ela dormia o sono dos justos, como se o alicerce que ela tinha minado não estivesse prestes a desmoronar sobre a cabeça de nós dois. A quietude da madrugada era obscena. O tic-tac do relógio na parede parecia um martelo, batendo o último prego no caixão do meu casamento. Não consegui gritar. O som ficou preso na minha garganta, transformado em um gelo seco e cortante. Minha reação não foi a explosão que eu esperava. Foi algo muito pior. Uma calma absoluta, um silêncio que anunciava o fim do mundo particular que eu havia construído. Aproximei-me da cama com uma lentidão deliberada. Olhei para o seu rosto, buscando qualquer vestígio de culpa, qualquer ruga de remorso que pudesse ter se aprofundado ao longo das décadas. Não havia nada. Apenas a tranquilidade de quem cumpriu o seu papel perfeitamente, a atriz principal de uma peça terrível. Eu senti um nojo tão profundo que ele quase me fez cambalear. Não era apenas nojo dela, mas nojo de mim mesmo, do idiota confiante que eu fui por metade da minha vida adulta. Eu não a toquei. Apenas soltei a folha de papel dobrada, aquele punhado de tinta e fibra que havia implodido meu universo, sobre o travesseiro ao lado da sua cabeça. O som leve do papel caindo foi o mais alto que já ouvi na vida. Em seguida, chamei o seu nome. Não gritei, nem sussurrei. Falei com o tom neutro de quem pede a conta em um restaurante que não pretende mais frequentar. Helena, acorda, eu li. Ela se moveu, perturbada pelo meu tom gélido. Seus olhos se abriram devagar, cheios da sonolência do sono interrompido. Ela me viu em pé ali, à sombra escura, e a primeira coisa que ela notou foi a rigidez do meu corpo. A segunda coisa que ela notou foi o papel no travesseiro. E foi aí que o teatro acabou. O pânico a atingiu como um choque elétrico. Em um segundo, a serenidade se desfez, substituída por um terror branco. Ela se sentou na cama, puxando o lençol para o peito, e tentou pegar o papel, mas eu impedi o movimento com a minha voz, mantendo a distância física de um estranho. Não toca. Não precisa tocar, eu já sei de tudo. 20 anos, Helena, 20 anos de vida falsa. Ela tentou a negação, a tática antiga e desesperada de quem está encurralado. Do que você está falando, Paulo? Que bobagem é essa? Sua voz estava tremendo, mas a tentativa de fingir inocência só jogou mais combustível na minha fogueira interna. Eu não respondi. Apenas olhei para a carta e depois, fundo nos seus olhos. Ela entendeu. A defesa caiu. Aquele foi o clímax, o momento em que o muro desabou. Ela soluçou, um som cru e seco que parecia rasgar o silêncio. Eu ia te contar, juro. Eu ia encontrar o momento certo. O momento certo, depois de 2 décadas de aniversários, hipotecas, doenças e promessas, o momento certo era antes de eu dizer sim no altar. O momento certo era antes de eu investir cada grama da minha confiança, cada centavo, cada sonho na mulher que você fingiu ser. Você roubou minha vida, Helena. Você me fez construir a minha história em um buraco de areia movediça. Ela começou a chorar de verdade, agarrando-se aos lençóis. Foi um erro de juventude, eu sei. Eu tentei consertar, eu te amo. Por isso nunca te contei, eu não queria te perder. Pensei que se passasse tempo suficiente. Sua confissão, ao invés de acalmar a raiva,
deu forma ao vazio dentro de mim. Era isso. Era o reconhecimento total. A fundação do nosso casamento era uma farsa mantida pelo medo dela de me perder, e não pela honestidade de me amar de verdade. Ela havia me escolhido por conveniência, por estabilidade, por fugir das consequências do seu erro de juventude, e eu tinha sido o otário que forneceu o abrigo. Eu não estou te perdendo, eu disse, e a voz que saiu de mim era irreconhecível, plana e definitiva. Eu perdi você 20 anos atrás, quando você decidiu que a mentira era mais forte do que eu. O que eu estou perdendo agora é o tempo que você me fez desperdiçar. O homem que eu era, que acreditava em você, esse sim morreu hoje, bem aqui. Meus olhos se desviaram dela e passearam pelo quarto que compartilhamos. O armário com nossas roupas, a foto do nosso último aniversário na cabeceira, as pequenas provas de uma vida supostamente feliz. Tudo parecia ridículo, um cenário pintado em papel machê. Eu sentia a urgência física de sair daquele ar sufocante. Sem mais uma palavra, dei meia volta. Eu não tinha para onde ir, mas sabia exatamente para onde não podia ficar. Enquanto eu pegava uma mochila velha no fundo do armário, ignorando deliberadamente as malas de viagem que usamos nas férias, ouvi os soluços dela se transformarem em gritos abafados. Ela estava implorando, mas as palavras dela não eram mais do que ruído branco para mim. O elo havia sido cortado, não apenas o amor, mas a própria realidade compartilhada. O erro de 20 anos dela não destruiu apenas o casal. Destruiu a fé que eu tinha na própria estrutura da vida. Eu saí do quarto, fechei a porta gentilmente e deixei para trás não uma esposa, mas um fantasma e as ruínas da casa que ela incendiou. Eu desci as escadas como um espectro. Meus joelhos tremiam e o peso da verdade era tão físico que parecia que eu carregava uma âncora invisível presa ao meu peito. Eu ouvia os gemidos dela amortecidos pela porta fechada, mas eu já não conseguia traduzir aquele som em dor. Era apenas o som do fogo consumindo a madeira. O elo de empatia estava cortado. Eu não senti raiva naquele momento. O que me dominava era um vazio assustador, a negação absoluta de tudo que eu tinha crido ser sólido. Cheguei à sala de estar, onde as fotos sorridentes do nosso casamento e das nossas viagens pareciam me zombar. 20 anos de encenação. Eu pensei, como ela conseguiu? Como ela olhava nos meus olhos na primeira manhã de cada dia, me dava bom dia, beijava meu rosto e seguia com a rotina, sabendo que a fundação de nossa união era feita de areia movediça. Não era um deslize, era uma arquitetura elaborada de mentiras sustentadas por 2 décadas. Peguei minha carteira, as chaves do carro e a bolsa de viagem que eu havia jogado no chão na sexta-feira passada, ansioso pelo nosso fim de semana. Eu saí, não pela porta principal, mas pela porta da lavanderia, como um intruso tentando não deixar rastros. A rua estava deserta, e o mundo exterior, que até minutos atrás era familiar, agora parecia hostil, indiferente ao terremoto que havia varrido minha vida interior. Eu liguei o motor. O ronco baixo na madrugada era o único som que me ancorava à realidade imediata. Eu dirigi sem destino, deixando para trás a casa que não era mais um lar, mas sim o cenário de uma fraude meticulosa. Eu apertei o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos, tentando encontrar algo, qualquer coisa, para sentir que eu ainda estava no controle da minha respiração, se não da minha vida. 20 anos. Não era apenas o erro, mas a escolha contínua de manter o segredo. Era a energia gasta em me proteger do conhecimento, me mantendo em uma bolha de felicidade artificial. O detalhe que mais me dilacerava não era o que ela tinha feito, mas o que ela havia me transformado. O tolo dedicado que construiu seu universo inteiro em torno de uma ficção. Eu estacionei o carro em um mirante da cidade, longe das luzes. O ar estava frio e cortante, e eu o respirei fundo, tentando purificar meus pulmões da atmosfera sufocante da nossa casa. Ali, sob o céu escuro, as lembranças vieram como tiros.
Momentos que eu havia rotulado como excentricidade dela ou fase difícil, agora se iluminavam sob uma nova e terrível luz. Os fins de semana em que ela estava muito ocupada com o trabalho, os momentos de silêncio súbito quando eu mencionava velhos amigos, a maneira como ela reagia exageradamente a qualquer suspeita. Não eram falhas de caráter, eram rachaduras no disfarce. O pior de tudo era a percepção da minha ingenuidade. Eu acreditei na bondade dela porque precisava acreditar na bondade do meu próprio julgamento. Eu havia defendido nosso relacionamento contra o cinismo do mundo, investido minha alma na certeza de que tínhamos algo puro. E agora eu via que a cumplicidade que eu tanto prezava era, na verdade, a minha cegueira. Eu estava tão absorto em amá-la que me recusei a notar a pessoa real que estava por trás da máscara que ela usava para mim. Eu peguei o telefone. Meu polegar pairou sobre o número dela. O impulso animal de voltar, de gritar mais uma vez, de exigir que o último dia fosse apagado, era quase insuportável. Mas o que eu diria? Eu já havia dito tudo, e ela já havia confessado. Não havia mais fatos a serem revelados, apenas a destruição a ser assimilada. Eu não podia voltar. Voltar seria negar a gravidade do que aconteceu. Seria tentar remendar um vaso que não quebrou em 2 pedaços limpos, mas que se espatifou em milhões de fragmentos. O amor, o respeito, a confiança, todos pulverizados. O silêncio do telefone, que não tocava desde que eu saí, era um eco daquela realidade. Ela sabia que tinha cruzado a linha final, e eu sabia que eu tinha queimado a ponte que me ligava àquela vida. Era a hora do luto, não pela esposa que eu perdi, mas pelo homem que eu nunca fui, o homem que viveu uma mentira. Não existe recuperação imediata de tal erro. Eu não sentia ódio, apenas uma dor lancinante e fria que me envolvia como um sudário. Aquele carro, aquela noite fria, era o meu túmulo e o meu renascimento forçado. Eu era um homem de 40 e poucos anos, sem passado confiável e sem mapa para o futuro. O erro dela de 20 anos não destruiu apenas um casamento. Ele obliterou minha autobiografia inteira. Eu estava sozinho olhando para o vazio, e a única certeza era que, de agora em diante, cada passo seria uma reconstrução dolorosa da minha própria existência. Eu precisava saber quem eu era, fora da ilusão dela. E a busca por essa resposta seria o meu castigo e o meu único propósito. O que João perdeu não foi apenas um casamento, mas 20 anos de sua verdade. A omissão dela transformou o amor em fraude. Esta história é um alerta. O silêncio é a verdadeira traição. Antes de ir, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este relato. E eu repito a pergunta: se você pudesse voltar, qual único aspecto do seu relacionamento atual você mudaria hoje, antes que fosse tarde demais? Deixe sua reflexão nos comentários. Assista outros vídeos que estão aparecendo na tela e vamos juntos para mais uma história emocionante.